Olá, belos! Tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar 2025 aí com bastante conteúdo jurídico. Meu nome é Letícia, sou advogada familiarista, tenho aí uma longa experiência nessa área, eu já fui escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo, já fui chefe de seção, já fui assistente de juiz e hoje eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí do concurso e vim para a advocacia. E nós vamos tratar nesse vídeo sobre partilha de imóvel irregular, um assunto que por vezes aí gera bastante dúvida, principalmente para os profissionais do direito. Bom, antes da gente ingressar na nossa aula de hoje, no nosso bate-papo, na nossa conversa, eu vou pedir para vocês deixarem o like, deixarem o seu comentário no vídeo, deixarem sua pergunta, que eu respondo posteriormente. Tudo bem? E outra coisa, me sigam lá nas redes sociais, eu sou bem ativa no Instagram, a gente posta bastante conteúdo jurídico, novidades legislativas. Nós temos aí um projeto de lei de reforma do Código Civil, nós vamos tratar sobre isso também. Meu nome no Instagram é a Letícia Morgan. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos falar, né, de partilha de imóvel irregular. Gente, nos meus 7 anos de Tribunal de Justiça, eu sempre trabalhei com direito de família, depois eu fui para uma área muito sensível, que é a área da violência doméstica. E assim, um dos problemas que nós tínhamos era partilha de imóvel irregular. Partilha em geral, principalmente partilha de imóvel irregular. Por quê? Vejam bem, gente, uma coisa é você fazer um divórcio em que a gente não tenha filhos, em que o casal não tenha imóveis para ser partilhados, em que às vezes não tem litígio, né? É um divórcio consensual, então é muito mais tranquilo. Outra coisa muito diferente é você fazer um divórcio com imóveis irregulares. E muitos advogados, eles tratam isso como uma coisa única e acabam deixando dinheiro na mesa, tá? Porque vejam, se você tem um divórcio e você tem imóvel irregular nesse divórcio, são 2 ações. E você vai ter que cobrar pelas 2 ações que você ingressar. Não tem essa de ser pedido subsidiário. Você não pede no divórcio, por exemplo, para que seja reconhecida a uso capião daquele imóvel. São ações distintas e você tem que cobrar por essas ações separadamente, tá? Bom, vamos lá. Vamos supor uma situação aqui, vamos trazer um exemplo para ficar mais fácil. Então você tem aí o seu cliente, você tem um casal que quer se divorciar e eles têm um imóvel que foi adquirido na constância do casamento. Só que esse imóvel, gente, ele não tem matrícula, ele não tem transcrição, ele simplesmente não existe para o cartório de registro de imóveis. E essa é uma situação muito comum. 80% dos processos que entravam na minha vara, em que eu era chefe, eles não tinham matrícula, eles não tinham transcrição, eles não tinham absolutamente nada. Por vezes, eles tinham um contrato de gaveta, tá? Nessa situação em que eu não tenho matrícula, eu não tenho transcrição, a saída é a uso capião, tá? É fazer a uso capião. Gente, a uso capião, basicamente, o que ela faz? Qual que é o efeito jurídico que ela traz para as partes? Ela coloca o nome das partes na matrícula daquele imóvel. E aí, posteriormente, elas podem vender esse imóvel. Preste muita atenção no seguinte, quando eles vêm no seu escritório querendo aí, ingressar com a ação de divórcio, você não cobra só pelo divórcio. Você vai cobrar o divórcio e você vai falar o seguinte: olha, eu tô vendo aqui que tem um imóvel, a gente pode pedir aí para que o juiz decrete, né, a partilha da posse desse imóvel. Só que partilhar a posse do imóvel vai fazer com que vocês tenham uma perda patrimonial muito grande.
Porque na hora de vender esse imóvel irregular, ele vai desvalorizar em média 40%. Então, o que você vai explicar para o seu cliente? Você vai falar que vocês vão ingressar sim com a ação de divórcio e posteriormente você vai ingressar com uma ação de uso capião. Você não pede ao uso capião na ação de divórcio, são coisas diferentes. Na ação de divórcio, você vai pedir a dissolução do vínculo conjugal e você vai indicar que realmente tem bens a partilhar, só que essa partilha vai ser feita em momento posterior e o casal ficará em mancomunhão em relação à posse daquele imóvel. É isso que você vai explicar para o juiz na ação de divórcio. Posteriormente, você vai ingressar com uma ação de uso capião, que pode aí ser feita, desde que preenchido alguns requisitos, no cartório de registro de imóveis, tá? E você vai cobrar pelas ações separadamente, ok? Bom, ok. Mas e se esse casal, eles têm um imóvel que tem matrícula, tem transcrição, mas que essa matrícula, essa transcrição não está no nome do casal. Está no nome de terceiro. Como que a gente vai partilhar algo em nome de terceiro? Olha o que diz o artigo 1245 do Código Civil. Vamos abrir o nosso código? Abre aí vocês, vou dar um tempinho. Abre o código aí. Ou então, se você estiver no computador, coloca lá no site do Planalto, no Código Civil, artigo 1245. Diz o seguinte: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. O que quer dizer isso? Vamos traduzir? Vamos traduzir para você que não gostava de direitos reais na faculdade. Só é proprietário quem tem o nome na matrícula do imóvel, tá? Então, assim, eles não são proprietários. Ah, mas tudo bem, eles têm aqui um contratinho de gaveta, eles têm um contrato de compra e venda, eles têm aqui todas as notas promissórias de quitação. Isso é muito comum também, né? Aqui no interior de São Paulo, no interior em geral, as pessoas compram o imóvel por meio de contrato de compra e venda e por meio de nota promissória, tá? É muito comum. Então, eles têm alguma coisa para provar aí que eles efetuaram o pagamento. Ok, mas assim, a propriedade é só com o nome na matrícula. Então vejam, nessa situação nós temos um imóvel que tem matrícula ou transcrição e nós temos um contrato comprovando que o seu cliente efetuou o pagamento. E aí, nessa situação, qual ação que eu vou ingressar? Nessa situação, eu posso ter aí uma adjudicação compulsória, porque eu tenho um contratinho de compra e venda, eu tenho comprovantes de quitação desse contrato de compra e venda, ou eu posso ingressar com uma uso capião. Só que vejam, não é um ou outro, não se aplica aqui o princípio da fungibilidade. Se você ingressa com uso capião no cartório de registro de imóveis e deveria, no caso concreto, ser uma adjudicação compulsória, vai ter nota devolutiva. O cartório não vai aceitar essa uso capião, tá? Então, é importante você ingressar com a ação correta, porque nós não temos nessa situação aqui a aplicação do princípio da fungibilidade. Tudo bem? Então, vejam que você, analisando corretamente aquele caso, você pode ter um lucro sobre essa ação, porque você não vai ingressar com um divórcio simplesmente, você vai ingressar com o divórcio e posteriormente você vai ingressar com uma segunda ação para regularizar aquele imóvel e possibilitar que seu cliente tenha um acréscimo patrimonial. Você vai explicar para o seu cliente o seguinte: olha, a gente pode ingressar com ação de divórcio e pedir para o juiz reconhecer a partilha da posse. Mas na hora que você for vender esse imóvel, você não vai pegar o valor de mercado dele, você vai pegar
um valor 40% abaixo do valor de mercado. Então, o melhor a se fazer, por mais que a gente tenha gastos aí com o cartório de registro de imóveis, com o advogado, o melhor a se fazer é ingressar com uma ação que regularize esse imóvel para que posteriormente esse casal possa vender e ter um acréscimo patrimonial. Tudo bem? Gente, essa foi a aula de hoje, vídeos curtos, pontuais sobre direito de família na prática, tá? E mais uma vez eu convido vocês a se inscreverem no canal e me acompanhar lá nas redes sociais, tudo bem? Beijo, belos, até a próxima!